e as instituições que nós já convidamos, que foi a OAB, o CRC, o Ministério Público Federal, o TSE, a Procuradoria-Geral do Estado, nem todos conseguiram comparecer, alguns nós vamos reconvidar, mas só para ter uma ideia das instituições, além do Sindicato dos Jornalistas, a Ordem dos Economistas, do CREA, do Centro Tecnológico, da Fátima, da UVESC, da FEComércio, do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, FECAM, do Tribunal de Justiça, do Fórum Parlamentar Catarinense e do Sintel, que está aqui presente. Na sequência, vamos ouvir, então, o Sintel, na pessoa do senhor José Aldomiro de Souza. A gente já detectou esse problema em telecomunicações, a gente já tinha uma visão, já bem antes da privatização das telecomunicações, que ocorreu em 1998. O senhor solicitou, no ofício que mandou, que fizesse um levantamento de dados técnicos e outras informações. Com certeza, as informações técnicas que eu vou passar aqui para o senhor, com certeza, Vossas Excelências já têm essas informações. Mas vou passar essas informações. Eu quero também salientar que no dia 26 de junho, último, se realizou na cidade de São Paulo, através da nossa federação, que é a FENATEL, Federação Nacional dos Telecomunicações, o nosso 4º Congresso. E exatamente um dos temas para tratar exatamente essa coragem que alguns deputados tiveram aqui em Santa Catarina, que a gente já vem solicitando, e, por incrível que pareça, deputado, até o nosso próprio sindicato e a federação, mas, de repente, a gente estava indo numa linha errada, que a gente se dirigia para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, com certeza, a gente sabe por alguns motivos, que ainda há pouco eu falando com o senhor aqui, e eu falei para ele, me referi que não é a CPI das telecomunicações, não é uma caixa preta, é uma caixa de ouro, e muito ouro. Porque quem acompanhou, e com certeza muitos de vocês aqui, deputados, acompanharam as privatizações das telecomunicações no Brasil, foi uma vergonha nacional, e continua sendo. Principalmente se a gente pegar a empresa Oi, que na época pagou 1% de ágio, porque iria ficar como o governo tem a sua representação, e até num documento, eu não sei se eu botei na pastinha, que eu vou entregar para vocês do nosso 4º Congresso, ela detém, se eu não me engano, 49% ou 51%, não tem essa informação agora, o próprio governo detém isso aí, e a Oi, todas as vezes que é solicitada para prestar um simples esclarecimento, ou quando o próprio governo faz qualquer planejamento, ela é a primeira a levantar o dedo. Mas vocês, senhores deputados, sabem muito bem que nada disso aí ocorreu e, com certeza, se não tiver um pulso firme, determinação e coragem que os deputados aqui, principalmente os deputados desta comissão, que tenho certeza, e com mais esses 7 estados, eu vou começar a acreditar naquilo que eu não acreditava, naquilo que os sindicalistas de telecomunicações já trabalham durante 13 anos. Então, me sinto feliz por este convite, por estar aqui. Então, deputado, eu fiz alguma pesquisa, alguns dados que a gente tem, mas eu quero até falar daquilo como agente sindicalista, o que a gente encontra em campo. E o que a gente vê são as causas da precarização, da precariedade. Por que ocorre isso aí? Primeiramente, terceirização. Não vou me aprofundar no assunto, mas a terceirização, com certeza,
é uma das grandes causas dessa precariedade dos serviços em telecomunicações, não só em Santa Catarina, como no Brasil. Falta de investimento em novos sites. Número reduzido de trabalhadores. Falta de treinamento desses trabalhadores. Falta de mão de obra qualificada. Falta de instrumental para o trabalhador trabalhar, certo? Falta de sobressalentes, falta de segurança, salário não compatível por aquilo que o trabalhador em telecomunicações faz. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa empresa de telecomunicações, que foi a Embratel, 34 anos, 11 meses e 15 dias, contado. E a média salarial era uma média que era respeitada na época. Aliás, até posso informar para vocês e confirmo que, na época, um trabalhador de telecomunicações era considerado, da antiga Telesc, né, da Embratel, era considerado como um trabalhador do Banco do Brasil, do uma Eletrosul. E hoje, senhoras e senhores, e também agradeço que saiu desta casa aqui, da Assembleia Legislativa, que foi aprovado por vossas senhorias, com certeza, não tenho certeza de todos, mas a lei do salário mínimo estadual. Isso aí muito tem nos ajudado, principalmente o Sintel Santa Catarina. Por quê, senhoras? Porque empresas vêm se instalar aqui em Santa Catarina, principalmente empresa de call center, que Florianópolis, com certeza, os senhores têm essa informação. Florianópolis era para ser a capital do call center, e só não foi porque Santa Catarina tem um sindicato e sindicalista combatível. Porque nós, o Sintel Santa Catarina, que representa estes trabalhadores, nós não assinamos nenhum acordo coletivo, mesmo porque nós temos que respeitar aqueles que vocês perderam muitas tardes e debateram, que foi a lei do salário mínimo regional. Então, não assinamos. E, com isso, já teve empresas que já saíram aqui de Santa Catarina. Cito a própria Oi, que tirou o seu call center daqui, com 80 empregados, com 800 empregados, e levou para a Bahia, porque não quiseram pagar aquilo que era o mínimo. E, com certeza, acabei de fazer uma negociação com uma grande empresa também, e falar da dificuldade, e eu fui claro na mesa de negociação. Se não der, pode levar a empresa. Porque eu acho que o mínimo que uma pessoa trabalha, que seja 6 horas, mas no mínimo tem que ser respeitado aqueles 700 e poucos reais. Então, também agradeço vocês, o Sintel Santa Catarina agradece por essa iniciativa, o próprio governador do estado, que sancionou. Então, isso aí para nós tornou-se mais fácil fazer uma negociação com esses senhores donos de call center. Pois vamos aqui. A TIM, hoje, são os dados técnicos, tem um total de 75 empregados em Santa Catarina. 75 empregados. Ela hoje tem 6 lojas. Ela tem 589 sites ou torres. Ela tem uma empresa terceirizada, que é a Huawei, que tem 32 empregados. São esses 32 empregados que têm que gerenciar, que têm que controlar, que têm que tirar o defeito de 3.599.969 assinantes. É uma vergonha, senhoras. E é por isso que ainda há pouco eu tentei, no meu celular, falar dessa sala e tive que me deslocar até ali o terminal do banco. Falei da TIM. A Oi, hoje tem um total de 800 empregados em Santa Catarina. Até um mês atrás, ela tinha 500. Mas ela internalizou 500 empregados agora da Alcatel, que
vamos fazer essas homologações desses 500 empregados na próxima semana, que passou da Alcatel para a Oi. E a gente sabe até porque passou, e com certeza vocês têm essas informações. Está vindo aí a Copa do Mundo, e por solicitação do governo federal, a gente tem essas informações, e isso vai ocorrer não só aqui em Santa Catarina, mas em outros estados, para ver se melhora a qualidade do serviço. E por incrível, senhores, e quem não queria, alguns anos atrás, você trabalhar numa terceirizada e querer ir trabalhar na empresa Polo, certo? Todo mundo queria isso aí. E nós tivemos até a dificuldade de gerenciar esse processo, porque o pessoal não queria nem ir para a própria empresa Oi. Por quê? Porque se não fosse o nosso sindicato, em diversas reuniões, não teria acontecido esse processo, porque a própria Oi queria fazer redução de salário e aumentar, por incrível que pareça, senhores, a escala de serviço, de passar de 40, passar para 44 horas semanais. Isso ocorre. Então, para você ver como é que estão as coisas em telecomunicações. A Oi tem, hoje, 822 sites, sendo 495 2G e 327 em 3G. Aqui ainda não se fala em 4G. Se o 2 e 3 não funciona, imagina os senhores o 4. Desses 822 sites, para atender 1.250.000 assinantes, são 19 empregados que estão envolvidos. O resto é da fixa. Vou falar de outra empresa, a Vivo. A Vivo tem uma empresa terceirizada, que é a Seicom, que tem 39 empregados envolvidos nesse processo. A Vivo tem hoje um total de 1.999.225 assinantes. Vou falar da Claro. Hoje tem um total de 124 empregados em Santa Catarina. Tem 11 lojas e 835 sites. Tem duas empresas terceirizadas, que é a Radiante e a Progefibra. E tem 15 empregados envolvidos no processo da telefonia móvel. Então, não é necessário informar para vocês que tem gente trabalhando igual presidiário, 25 horas por dia. Então, esses aí seriam uns dados. Como? De assinantes, 1.702.902 assinantes. Eu até peço para os senhores deputados não se preocuparem em tomar nota disso aí, que eu vou deixar, eu só não terei cópia dessa parte aqui, mas deixo isso aqui para vocês. Depois o senhor presidente providencia, né, para tire cópia e passe isso aqui para vocês. Com certeza, nós agradecemos, essas informações são importantes. Tá. E eu só queria mais um minutinho, presidente, é possível? Concedido, claro. Tá. Então, senhores, essas são as informações. Santa Catarina tem hoje um total de 8.552.535 assinantes. E Santa Catarina tem um total de 2.276 sites. Essa é a parte técnica. Eu vou entregar para os senhores do nosso 4º Congresso, aonde saiu a Carta São Paulo, que seria interessante, já que vocês estão com essa árdua tarefa, tá? Que é a CPI das telecomunicações, peça a Deus que ilumine a todos, que dê vontade, coragem e determinação, e, de repente, até aquele sonho
que eu já estou com 60 anos, até aquele sonho que eu tinha de abrir uma CPI. Algumas vezes fui em Brasília e eu sinto que as coisas hoje estão caminhando. Eu espero que com meus 60 anos, que também não demore muito isso aí, mas que eu veja algum resultado disso aí, que não seja mais uma CPI que vire em pizza. Eu espero isso aí, senhor presidente. Agradeço o convite e, mais uma vez, mesmo que seja por convocação, o Sintel Santa Catarina está à disposição dessa casa e está à disposição deste presidente. Obrigado. Obrigado, seu José Aldomiro de Souza, pelas suas informações e que vai ser muito útil, evidentemente, para anexar aos documentos desta CPI, aos demais relatórios, informações importantes. Eu, pelo menos, não conhecia nem os números e nem os terceirizados, mas principalmente o número de colaboradores, número de sites, número de assinantes, enfim. Tudo isso é muito importante para compor. E, como Vossa Excelência, ou melhor, como o senhor já se disponibilizou a deixar conosco, eu peço que a nossa assessoria, então, anexe aos demais documentos e distribua também aos demais membros dessa CPI, aos deputados, para que eles também tomem conhecimento. Obrigado mais uma vez, senhor José Aldomiro, e pergunto se o senhor, que é o Newton Nicolazzi Filho, pretende também utilizar a palavra, o senhor esteja à vontade. Mais um comentário rápido em relação a realmente a grande problema que realmente afeta, né, que o sindicato vê em relação às terceirizações, né? A gente sabe que a Lei Geral das Telecomunicações, ela, na sua origem, ela proibia a terceirização de atividades fins e as empresas simplesmente terceirizaram toda a parte que é hoje em dia, principalmente na área de celular, que a gente vê empregados para fazer a venda e consultoria a empresas, né? Agora, em relação a pessoal técnico, está praticamente todo ele terceirizado. Agora, a Oi até veio em sentido contrário, aí de realmente internalizar, né, esse pessoal de uma terceirizada da Alcatel, né? Mas a Oi, basicamente, a maioria desse pessoal vai trabalhar na parte de telefonia fixa, né? E realmente a parte de call center também, que é toda terceirizada, e todos nós, né, temos essa dificuldade quando se precisa de um atendimento, é um empregado que é terceirizado, com salário muito baixo, né, com condições muito inferiores à da operadora. Isso é lamentável, né? Isso é a coisa que mais absurda, né? E as empresas dão um jeito lá, já que a própria lei ela proíbe, né? Inclusive tivemos algumas decisões até já de uma ação que o sindicato entrou junto com a Procuradoria do Trabalho aqui em torno de 2000, e inclusive já houve decisões no Supremo Tribunal Federal proibindo as terceirizações, mas as empresas, na parte de call center, eles acabam conseguindo uma liminar, né, e a coisa se mantém. Então, a gente acha que realmente essa parte que o sindicato sente, né, além dos problemas que, como vocês já têm conhecimento aí a receita dessas empresas, né, é muito, muito superior, né, ao aumento do investimento. Então, isso é uma coisa concreta nessa área de telefonia, na celular. Por isso que realmente acho que as empresas não estão dando conta da sua demanda, mas também, justamente, essa parte da terceirização, uma vez que foi terceirizado, o trabalhador é considerado um trabalhador de segunda classe, né, e é um trabalhador que todos esses trabalhadores eram para ser contratados direto, tanto da Oi quanto da TIM, né? Além do que, né, muitas dessas operadoras teriam que crescer realmente bastante o quadro, né, o quadro técnico, para poder realmente dar a devida atenção ao consumidor. Seria isso. Obrigado. Só para confirmar, segundo o senhor José Aldomiro falou, e o senhor também repetiu agora, os call centers são 100% de todas as empresas operadoras são terceirizados. A TIM, eu acho que tem alguma coisa própria, mas aqui no estado ela não tem call center, né? Parece que em Minas Gerais ela teria um pequeno call center que é próprio.
Mas, em relação às outras empresas, né, a Oi, a Vivo, são todas terceirizadas, é claro. Mas, praticamente, todo o quadro de call center é terceirizado. Eu sei que a TIM tem, em algum estado, ela tem um núcleo de atendimento aí que é direto. Mais uma informação aí que me chamou muita atenção, que é, pelo que o seu Aldonir falou, o seu José Aldonir, a falta de treinamento, de capacitação desse pessoal é Sem dúvida. E, consequentemente, é o que nós passamos no dia a dia aí por conta de mau atendimento, que são pessoas que não são treinadas, que não são qualificadas, né? Portanto, elas não têm esse grau de sensibilidade de atender o cliente à altura. A rotatividade no call center, né, a gente sente muito também a falta de treinamento do pessoal técnico, que vai resolver os problemas. Mas no call center, devido aos baixíssimos salários, a rotatividade chega a 60%, 70% num ano. Então, por esse número já deve ter uma ideia. Muito bem, muito obrigado pela participação, pela contribuição.